Fala galera, beleza? Bom, hoje vamos para o nosso quarto vídeo da nossa saga de conectar o nosso braço robótico em um aplicativo Flutter, tá? Esse vai ser o nosso resultado final, tá? Mas até a gente chegar nisso, tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer para alcançar todas as nossas realizações aí, tá? Bom, para a gente relembrar, a gente criou o nosso WebSocket aqui, que é o nosso client, né? Que ele está lá na nossa Vespa. Então ela está se conectando aqui no nosso WebSocket aqui no nosso VS Code. Então ele está aqui. Então se a gente colocar aqui o Dart Run Socket Server.dart, ele automaticamente, por conta do loop lá, ele já vai se conectar. E a gente já tem ele aqui conectado bonitinho, tá? Só que qual o nosso problema aqui? A gente não consegue interagir diretamente com o dispositivo porque a gente não tem uma lista de dispositivos conectados. A gente não sabe, se a gente for fazer o aplicativo em Flutter, a gente tem que garantir que a gente se comunique diretamente com um device específico e não mande a nossa requisição para qualquer device. E aí, se você tiver dois braços robóticos no seu ambiente, você abre um, ele tenta abrir o outro, e aí pode dar algum problema. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente, nesse vídeo, a gente vai deixar o nosso socket fino no ponto dele descobrir quais são os devices. Então, a gente vai criar um web service, um endpoint aqui de API de devices, para ele mostrar uma lista de devices. Isso vai ser bom para a gente, no nosso aplicativo de Flutter, ter um combo box ali, para a gente poder escolher qual o device que a gente quer mandar alguma mensagem. E uma coisa que a gente não colocou, para a gente pensar no futuro mais próximo, é que a gente não colocou aqui qual é o tipo do device que a gente vai. Que tipo de device ele é. Porque hoje a gente tem só o braço robótico, mas mais para frente a gente pode ter uma lâmpada, pode ter um sensor, pode ter um sensor de chuva, e cada um, a ação no aplicativo é outra, né? Outra tela, outro jeito de movimentar, outro jeito de ver. Um sensor ele só vai mostrar um labelzinho na tela para poder mostrar os dados. Então a gente precisa aqui já mandar o nosso tipo, tá? Então já vamos mexer aqui antes de a gente começar a mexer, que vai ser o seguinte: a gente tem aqui o nosso device, certo? Que a gente quando ele se conecta aqui, ele já tem o device ID, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fixar também aqui, ó, uma string que vai ser, ó, device type, que ele vai ser, vou colocar aqui a device type, vamos colocar um braço robótico, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai concatenar, como ele é C, ele é uma coisa mais crua, você não consegue mandar vários headers ao mesmo tempo. Então, como que a gente faz aqui? Vamos concatenar eles aqui, ó. Extra headers vai ser header ID mais, aí a gente vai concatenar com /n/r, que é para read n, isso, e o device type, tá? E aí a gente faz o extra headers.cstr, porque ele é um char, então a gente precisa transformar ele em char, e o CSTR faz exatamente isso, ele transforma uma string em char, tá? Bom, vamos fazer o upload aqui enquanto ele está fazendo o upload. Vamos voltar para o nosso VS Code, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, o socket está funcionando, ele está bonito, tá funcional. Só que vamos deixar ele um pouco mais estruturado, porque a gente vai ter que criar um modelo para
fazer a listagem de devices, a gente vai ter que cadastrar, deletar os devices depois que passa X minutos ou X segundos sem nenhuma interação, ou se o socket fecha, a gente tem que excluir esse device da nossa lista. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos já começar a fazer uma arquiteturinha mais limpa, que vai ser o seguinte. Vamos chamar ele de main.dart aqui, e vamos pegar, ó, já conectou aqui. Vamos pegar aqui e vamos só fazer isso aqui. Ó. Pegar esse main e jogar para cá. Vamos tirar esse main daqui. E vamos só importar o nosso socket aqui. Tá? Então, basicamente, vou jogar para cima, né? Dart run main.dart. Então, vamos salvar. Beleza. Então, tá, continua a mesma coisa, tudo funcionando bonitinho, tá? Só que vamos deixar essa arquitetura um pouco mais legível nos moldes do que é feito hoje, tá? Então a gente vai criar uma pasta lib e aqui a gente vai criar uma pasta de entidades, tá? E essa pasta de entidades, vamos criar um arquivo chamado device, né? Porque é um device só, .dart. Vamos usar aqui a extensão Dart Utilities do Rodrigo, porque cara, é muito boa, recomendo demais o uso, tá? Então facilita demais todo o processo. Então o que a gente vai fazer aqui de cara? Vamos criar aqui uma string device id, string device type, tá? Porque são os dois tipos que a gente vai usar, tá? O que mais que a gente vai fazer? O device, a gente tem que guardar a instância do socket para a gente poder pegar esse device e fazer o send direto no socket escolhido. Então, a gente vai pegar aqui o WebSocket, ele pode ser nulo ou não, e vamos colocar ele como socket. Tá? Vamos fazer aqui, dar um generate constructor, e por enquanto, vamos deixar assim. Tá? Bom, vamos voltar aqui para o nosso socket server, tá? Vamos fazer agora a nossa classe para ele cadastrar. Quando ele entrar aqui, lembre que bem-vindo. Quando ele entrar aqui, ele tem que cadastrar o device. Quando ele der erro, ele tem que remover o device. E quando ele desconectar, ele tem que remover o device, tá? Porque a gente não quer que ele fique preso aqui na memória sem necessidade, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar no nosso processo aqui, vamos fazer assim, ó. Vamos criar uma pasta de infra. Eu vou abreviar, vou colocar infra, socket, e vamos jogar o socket aqui para dentro. Beleza? Então a gente vai separar ali os nossos processos que a gente precisa fazer aqui, tá? Então, dentro das nossas entities, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, na verdade, ela faz parte do domain, certo? Domain entities. Então vamos jogar para cá. Entities. Vamos criar aqui um use case. Por que use case? A gente vai fazer um processo de cadastrar os devices. Então a gente vai criar uma classe de use cases. Como está tudo em português aqui, eu vou criar uma classe chamada gerenciar devices.dart. Tá? Então, o que vai ter nesse gerenciar devices.dart? Bom, a gente tem que ter aqui
uma classe, obviamente, para cadastrar o nosso device. A gente tem que ter um para remover, o device. A gente tem uma para mostrar todos os devices, para a nossa API, então mostrar todos os devices. E a gente tem mais um que é para fazer a atualização do nosso socket. Mas a gente não vai fazer isso agora, tá? Vamos deixar só o nosso device aqui bonitinho, tá? E aqui a gente vai fazer, vamos criar aqui uma lista de devices, vamos chamar eles de net string device e vamos chamar de devices e vamos começar com ele vazio, tá? Por que string? O jeito mais fácil da gente achar uma coisa no nosso map é colocando o device ID direto aqui no nosso map, tá? Isso faz com que a gente consiga trabalhar de uma forma fácil para achar o device do que ter que percorrer uma lista de devices sempre que a gente quiser fazer. Então a gente crava a chave é o device ID e aí a gente consegue pegar ele aqui, tá? Até porque a gente só vai ter um device ID, porque a gente usa o Mac, então não tem problema nenhum, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar nosso método de cadastrar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente só cadastra o device, mais nada. Então, vamos criar aqui um void. Então, vamos lá, void cadastrar device. E vamos passar como parâmetro o device. Tá? O que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai cadastrar o device, só que primeiro a gente precisa saber se o device está na lista para a gente poder ou não cadastrar. Tá? Então, você lembra que o device ID está aqui dentro? Então a gente vai fazer assim, ó, if devices contains key device.deviceID. Device ID está com string. Beleza? Então, se ele não existir na lista, a gente faz um device.deviceID e device. Pronto. Basicamente, é isso que a gente precisa fazer, tá? Porque a gente não precisa remover, não precisa fazer nada, porque nunca não muda, né? O tipo ali sempre vai ser o mesmo, então não tem muito problema, tá? Então a gente tem aqui, então a gente vai fazer a mesma coisa do remover device. Então a gente vai passar só uma string do device ID porque a chave é o que está aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar se ele existe também, né? Então, se devices.contains key device ID, tá? E aí que está a jogada legal. Se ele contém, a gente precisa remover. Só que o que a gente precisa fazer? Lembra que o device ele tem um socket? A gente precisa fechar o socket antes de fazer o nosso processo de remover, porque senão ele vai ficar com o socket aberto e vai ficar perdido. Então, o que a gente vai fazer? Se ele achou aqui, então ele existe. Então, vamos dar o device ID .socket.close. Tá? Só que aí, qual o problema? Ele pode ser nulo aqui, né? Então, vamos por aqui. Então, vamos fazer o seguinte, faltou alguma coisa. Device.socket.close.
devices, device ID, ponto socket, ponto close. Isso. O close pode ser, estava invertido o interrogação. Beleza. E aí, quando ele fechado, a gente faz o device, device ID, ponto, remove, e aqui é o device ID. Beleza. Então a gente fez o cadastrar, opa, remove device. Cadastrar device, remove device, e agora a gente vai fazer o nosso list de devices, que é o mostrar devices, que nada mais é do que um devices.values.toList. Simples assim, tá? Beleza. Então, a gente está aqui, não mudou nada, então a gente vai fazer aqui todo o nosso trâmite, tá? Mas aí, o que é legal a gente fazer? Como ele grava as coisas na memória, vamos fazer o seguinte. Final, gerenciar devices, que precisa ser aqui, igual a gerenciar devices. Beleza. E aí a gente faz o seguinte, vamos colocar ele como parâmetro, gerenciar devices, e vamos colocar ele aqui. Vamos vir aqui, gerenciar parâmetro, beleza. Então, gerenciar devices está aqui. Então, a gente vai fazer uma coisa bem simples aqui. Ó. Quando ele se conectar, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar, lembra que a gente colocou aqui o nosso device type? Então, vamos criar aqui no nosso VS Code o seguinte. Quando ele se conectar aqui, vamos pegar aqui também ó, o string device type igual a request.readers value device type. Beleza. Então, quando ele se conectar, quando bater aqui, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um device. Device, vai ser um device, que ele vai ter o que aqui? Ó? Device ID e device type. Só que aqui o que acontece? Ele não pode ser nulo, certo? Então vamos fazer aqui um if device ID for diferente, for igual a nulo e ou device type for igual a nulo. Ou seja, se eles forem nulos, eu quero já que ele já aborte a conexão. Eu não quero. Porque se ele não veio o device ID, eu já quero que ele faça aqui, ó, socket.close. E aí ele tem um esquema aqui, ó, WebSocket status ponto. Vamos ver aqui, ó, missing mandatory extension. Beleza. Beleza. Se não, ele vai pegar o device aqui e vamos pegar e vamos fazer o seguinte, ó. Required gerenciar devices, só para ficar bonitinho aqui, e gerenciar devices, só para a gente poder fazer bonitinho aqui. Então, beleza. Cadastrou aqui, gerenciar devices, ponto cadastrar device, tá? Vamos fazer um log aqui, ó, log device cadastrado e device.device ID, beleza?
Vamos rodar aqui agora. Debug console. Vamos ver o que deu aqui agora. Já está sendo usado. Beleza. Então, está rodando. Socket foi conectado. Bem-vindo. Beleza. Então, vamos ver por que ele não achou o nosso socket, tá? Ele vai entrar aqui, ó. Então, o socket foi conectado, bem-vindo. Cadastrar devices, vamos ver se deu algum erro, tá? Então, por isso que é bom a gente sempre olhar o debug. Então, vamos começar aqui no debug para a gente poder pegar os problemas que estão acontecendo no nosso código, tá? Device cadastrado, maravilha. Então, ele cadastrou o device tudo bonitinho. Só que qual é o problema aqui? Tá vendo? Se a gente olhar aqui no nosso socket, se eu tirar a Vespa da energia, ele não faz nada. Ele não se desconecta, não faz absolutamente nada. Ele se perde porque o socket do cliente ele é desligado fisicamente antes dele conseguir mandar qualquer mensagem para o nosso socket dizendo que ele foi desconectado, tá? Então eu vou conectar de novo e ele não vai aparecer essa mensagem de device cadastrado. Por quê? Porque ele já está cadastrado, tá? Mas aí, como que a gente resolve isso do socket para ele dar um ok para o nosso socket? Na verdade, ele foi desconectado aqui porque ele deu algum problema dentro da Vespa e ele foi desconectado. Então, não é. Isso acontece quando ele realmente foi desconectado do socket mesmo. Tá? Então, eu vou conectar ele de novo aqui. E ele vai conectado, bem-vindo. Só que ele também não deu nenhum timeout, tá? Então, como a gente vai fazer? O socket, ele tem um ping interval. O que é esse ping interval? Ele espera X segundos uma conexão para saber se ele está ou não conectado no socket, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, vou colocar um duration aqui de 5 segundos. Se ele não bater na requisição por 5 segundos, ele automaticamente vai ser desconectado. Tá? Então, vou rodar aqui. Então, bem-vindo conectado. E vamos fazer o seguinte. Vamos desconectar ele aqui. 1, 2, daí ele vai se desconectar. Beleza, só que a gente desconectado. E quando a gente conectar de novo, foi conectado. Tá? Por que ele não apareceu o log? Porque ele está como log. Se eu colocar como print, ele provavelmente vai aparecer do bug aqui normal. Então vamos ver. Beleza, ó, device cadastrado. E beleza. Só que aí, ó, vamos ver. Ó, a gente vai desconectar ele. Ele vai dar uns 5 segundos que desconectou. E se a gente vier aqui, ó, vou colocar um breakpoint aqui. Na hora que a gente entrar aqui no conectado, ele vai conectar. Só que o device ainda está aqui. Então, como que a gente resolve isso? Está no debug ele não entrou. Então, como que a gente resolve isso? Vamos colocar aqui, quando ele desconectar, ou quando ele der erro aqui, ó, então quando ele der erro, a gente vai fazer gerenciar device, ponto, remove device, e a gente vai pôr o device ID aqui, e também aqui, gerenciar devices, ponto, remove devices, device ID. Tá? Então, quando a gente rodar aqui agora o nosso main,
Bem-vindo aqui. Socket foi conectado, device cadastrado. E aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar um log aqui, ó, quando ele remover, print device ID removido. Tá? Vamos refazer aqui o nosso processo. Beleza, ó, o socket foi conectado. Se eu tirar aqui da energia, ele vai contar 5 segundos e vai aparecer que foi removido. O device vai ser removido. Beleza? Tá vendo? Vou conectar de novo e aí ele vai se registrar novamente. Beleza. Então, aqui está funcionando. Também preciso deixar o log aqui. Então, vamos dar uma revisada aqui no que a gente fez. Quando ele se conecta aqui, ele vai cadastrar o device e ele tem um ping intervalo de 5 segundos. Ele faz aqui tudo bonitinho e se ele der algum erro ele desconecta. E esse on-down é quando a conexão cai no device, que ele, pelo ping intervalo, se dá algum erro de internet, ele se desconecta e conecta aqui, tá? Bom, a gente separou aqui, separou o device, separou tudo aqui. Agora, vou mostrar todos os devices, tá? Mas como a gente vai fazer para mostrar todos os devices? A gente vai criar aqui um server HTTP para a gente se conectar no mesmo IP, só que em porta diferente, com o /devices, e ele vai te mostrar uma lista de devices disponíveis no nosso servidor, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma HTTP port e vou colocar ela na 8080, tá? Então, vamos criar um parâmetro, porta 8080. Então, ela já está aqui. Vamos só fazer um final int http port e http port igual http port, tá? Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente já tem aqui o nosso bind. Se a gente procurar aqui o bind, a gente já tem o bind do server aqui, que ele faz a requisição do nosso socket, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente consegue pegar o nosso processo aqui e usar o socket. Só que o que a gente pode fazer também aqui? A gente pode fazer um http server.bind. Vamos usar a mesma coisa aqui, ó, internet address.ipv4. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o http port, tá? E aí, o que acontece aqui? A gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer igual a gente fez aqui. Então, a gente pode fazer assim, final server, http server igual a h, e aí a gente faz http server.listening, tá? Esse listening, o que ele faz aqui? Ele é o mesmo listening que a gente usa normalmente nos nossos projetos do Dart ou o que for, tá? E ele espera um HTTP request, tá? Vamos criar aqui um métodozinho chamado, a gente vai retornar ele void, tá? Então ele vai ser void, tá? Void gerenciar HTTP, tá? E vai ser um HTTP request, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui e vamos jogar ele direto aqui como, tá? Gerenciar HTTP, que como ele tem o mesmo número de parâmetros, ele sobrepõe o outro, então ele acaba
recebendo tudo que tem aqui, tá? E aí é simples. A gente vai fazer o seguinte. Se request.uri.path, que é o que a gente quer, for igual a devices, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma coisa bem simplesinha, tá? Request.response. E aí a gente vai fazer assim, ó. Vamos ver que ele retorna aqui. Vamos fazer aqui. E aí vamos aqui no navegador. HTTP 2.0/0.0.0/2.8080/devices. Não vai retornar nada, ele vai ficar aqui no loop infinito, porque a gente não deu o close na conexão. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer isso aqui, response, e vamos fazer o close. Então, close. Então, é só para ele poder fazer e fechar a conexão quando a gente for fazer o processo. Então, vazio, tudo bonitinho, retorno nada. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos criar o nosso processo aqui, tá? Então, vamos fazer um cascade para ele ficar mais fácil para a gente entender o que a gente vai fazer. Então, a gente vai retornar um JSON, tá? Então, vamos vir aqui no headers e colocar content type. E o próprio já tem o próprio content type aqui, ó. Ele já tem no próprio Dart aqui, ele já tem isso aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o header aqui, a gente vai colocar um status code, que vai ser um status code, e status, o que é? HTTP status, ok. Vai dizer que ele deu 200, nem precisaria, mas é bom a gente deixar assim para a gente saber o que a gente está fazendo, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui no nosso na nossa tela, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever um teste aqui na nossa tela. Se a gente olhar aqui no nosso navegador, teste. Só que deu erro. Porque a gente fixou aqui que ele era um JSON, tá vendo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar a seguinte coisa. Vamos criar aqui o Generate Dart Class para a gente poder, isso aqui a gente não precisa mandar, só para a gente poder ter todas as nossas classes tudo bonitinho aqui, já para facilitar a nossa vida, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um JSON aqui, então vamos fazer assim, ó, JSON.include, e a gente vai fazer o seguinte, vamos só fazer o Dart Convert aqui, e aí ele vai pedir um parâmetro, e aí lembra que a gente tem aqui, ó, a gente tem o gerenciar devices, ponto, mostrar devices, e aí, só que se a gente fizer só assim, vai dar ruim. Se a gente fizer isso aqui e ir lá no nosso navegador, ficou zoado, não ficou na estrutura JSON que a gente precisa para poder fazer funcionar. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um map. Então, a gente vai mapear esse device da seguinte forma. Para ele ficar bonitinho aqui, a gente vai colocar isso aqui. Então, a gente vai fazer aqui, ó, devices. Vamos colocar isso aqui. Só que a gente vai fazer um map e vai fazer assim, ó, d.toMap, para ele poder transformar o nosso tudo dentro do toMap. E no final a gente faz um toList para ele juntar tudo numa lista só. Então, quando a gente faz isso,
a gente tem isso aqui. Então a gente já tem o nosso endpoint pegando o device. Ah, mas como eu sei que está funcionando? Eu vou desconectar o nosso Arduino da nossa tela e não tem mais nada. Tá vendo? O F5 aqui, ele está vazio. Eu conecto e ele vai se encontrar aqui quando der F5. Vamos só ver aqui no nosso VS Code. Ó, ele já se achou aqui. A gente vai vir aqui no navegador e está aqui. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez o WebSocket afinado para a gente poder ter uma lista de todos os nossos devices conectados no momento, o tipo dele, que para a gente criar uma telinha bonitinha, um braço robótico são botõezinhos para mexer, mas se for um sensor é só um label grande ali mostrando o sensor. E também o que a gente fez foi uma coisa muito importante para o nosso socket, que é o seguinte: a gente travou os nossos devices quando eles se conectam. Então, quando ele se conecta aqui, a gente cadastra o device no nosso sistema. Ele fica preso aqui porque a gente instanciou aqui fora. Então, a gente colocou ele como injetou a dependência aqui. Então, enquanto o server estiver funcionando, ele está na memória. E quando ele desce e sobe de novo, como o nosso Arduino aqui, os nossos devices aqui, eles estão no loop aqui do loop, aqui do circuit loop, você desconectou e conectou, e automaticamente todos os devices sobem já com todas essas informações que a gente precisa. Então, a gente estruturou aqui os nossos devices, então a gente criou um use case aqui para gerenciar os nossos devices, a gente cadastra, remove e mostra os devices aqui. Colocamos aqui no nosso socket um endpoint para a gente poder ler os nossos /device, colocar todos os nossos devices numa lista para a gente poder depois consumir isso no web service, no endpoint, no nosso app. Então a gente pode criar um combo box ali com os seus devices, criar uma tela diferente se não tem nenhum device conectado. Então a gente tem toda essa estrutura e isso. E quando ele dá algum erro, e quando ele dá alguma falha aqui, ou quando o ping do timeout se cessa, ele basicamente desconecta. E aí, quando ele subir de novo, ele desconecta. E aí, só para ficar um HTTP mais bonitinho, o nome certo dele aqui para a gente poder fazer não é esse. Deixa eu pegar aqui, ó, website status. Going away. Foi embora. Então a gente consegue fazer desse jeito aqui e a gente libera o nosso sistema bem legalzinho aí para a gente poder prosseguir com o nosso robô. Então aqui, do jeito que a gente está agora, a gente já consegue conectar o nosso braço robótico no nosso socket, consegue cadastrar o device, então a gente sabe quem é o device. Então, mais para frente, quando a gente criar o nosso método aqui de mandar mensagem para o device, e aí a gente vai passar o device como parâmetro. Se a gente olhar aqui, a gente fez o socket, a gente vai poder fazer alguma coisa assim. A gente vai poder mandar a mensagem para cá pelo ADD. Então a gente manda o dado pelo ADD do socket. Então a gente consegue fazer direto para aquele socket conectado. Tá? Então basicamente é isso. Eu vou subir
esse código aqui no nosso repositório que vai estar lá na descrição do vídeo. E no próximo, a gente vai criar a estrutura do nosso aplicativo em Flutter. Tá? Então, ficou aí os 40 minutinhos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu.